A paz de Jesus Cristo a todos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu vou compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Ainda na série Os Livros Históricos da Bíblia Protestante no Antigo Testamento, já falei aos irmãos aqui, já com uma certa frequência aqui no Antigo Testamento da Bíblia Protestante, nós temos 12 livros, começa em Josué e vai até a nossa irmã Esther, totalizando assim 12 livros. Hoje eu quero falar do livro de Neemias, um livro de extrema importância para nós podermos compreender um pouco mais dessa história. Bom, o povo que tinha ido para o cativeiro em 3 levas, agora já tinha acontecido 2 vindas, que geralmente o pessoal chama de retorno, e uma vinda dessas foi no ano 538 a.C., onde Zorobabel era o líder. A segunda foi entre os anos 458 e 457 a.C., onde Esdras foi de fato um grande líder, que saiu da Pérsia e veio a Jerusalém. E agora é a vez de Neemias, entre os anos 445 e 444, vim da Pérsia para Jerusalém. Nessa época, o rei aqui era o Artaxerxes, tá bom? Não pode confundir o Artaxerxes com o Xerxes, que é o mesmo Assuero. Assuero e Xerxes era pai de Artaxerxes. Então, na época de Neemias, o rei ali era o Artaxerxes, tá bom? E tudo indica que Neemias vai justamente vir da Pérsia para Jerusalém entre os anos 445 e 444 a.C. Observe, o texto diz assim em Neemias capítulo de número 2, versículo de número 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, observe, 20º ano de Artaxerxes vai dar justamente entre 445 e 444, porque esse Artaxerxes começou a reinar entre os anos 465 e 464 a.C. e reinou até 424 e 423 a.C. Então, se nós pegarmos a data de 465, 464 menos 20, vai justamente bater entre os anos 445 e 444, que é quando Neemias vai vir a Jerusalém, tá bom? O livro de Neemias provavelmente, possa ter sido ele a ser o escritor, tá bom? Alguns acreditam que talvez possa ter sido o nosso irmão Esdras entre os anos 445 e 420 a.C. O livro já estaria pronto, tá bom? Então, aí data e autor, tá bom? E quando falamos do livro de Neemias, muita gente foca o quê? A reconstrução dos muros, e Neemias veio para reconstruir os muros, tá? É bem verdade que ele reconstruiu os muros, mas o foco da reconstrução, a princípio, não era o foco total os muros. É claro, vai construir muros porque não adiantaria construir uma cidade se os muros estavam abaixo. Então os inimigos poderiam entrar. Então primeiro, proteção, levanta muro e depois constrói a cidade. Mas o propósito, de fato, era a reconstrução da cidade que ainda estava destruída por causa daquela invasão dos babilônios, a terceira, no ano 586 a.C., onde destruíram não só o templo, mas destruíram todos os prédios melhores da cidade, fez um caos na cidade. E a cidade estava um caos, desolada. Então o propósito era vir reconstruir a cidade, mas como a ideia de estratégia e inteligência, não adianta reconstruir a cidade se o muro está caído. Observe o relato que esse parente de Neemias vai trazer de como estava a cidade. Neemias capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, como alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha só, agora observe o capítulo de número 2, o versículo de número 17. Diz assim: então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então observe, a cidade estava também um caos. E ele vai reconstruir os muros, é claro, como disse anteriormente, porque sem muros, sem proteção.
Então a ideia é reconstruir os muros. Mas, de fato, o propósito era, de fato, a reconstrução da cidade que ainda estava um caos. O povo já estava em Jerusalém, o templo já estava levantado, mas a cidade ainda estava em uma situação precária. E é justamente isso que ele vai dizer para o rei Artaxerxes. Eu quero ir para reedificar a cidade dos meus pais. Observe Neemias 2,5 diz assim. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Observe, então o propósito aqui era justamente a reedificação da cidade. Mas aí, é claro, vamos levantar os muros, trazer uma proteção e vamos reconstruir a cidade. Então observe, é aqui, nessa vinda de Neemias para Jerusalém, que aquelas famosas 70 semanas de Daniel vão começar a rodar. São 70 semanas de anos. Cada semana tem 7 anos, então vai dar 490 anos. Quando é que começa esse período das 70 semanas de Daniel? É nesse momento que Neemias vem para Jerusalém para reconstruir a cidade e, claro, em 52 dias ele levanta os muros, como está em Neemias capítulo de número 6, a partir do versículo de número 15. 52 dias levanta o muro e depois passa para a reconstrução das cidades. Na profecia, de fato, que está registrada em Daniel, que o ser vai falar a Daniel, e Daniel registra esse fato, então, justamente, as 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel, ela começa a contar aqui, preste atenção. Isso é muito importante, por quê? Porque os adventistas pegam o retorno de Esdras para fazer essa contagem, para poder supor que Jesus deveria vir na terra, não veio, mas trocou de lugar no céu. Então eles criam uma lambança aí terrível, tá bom? Para dizer que a ordem, a restauração da ordem de acordo com Daniel, seria a vinda de Esdras. Então, isso não aconteceu. Esdras só veio para Jerusalém para quê? Justamente para ensinar a lei de Deus ao povo e trazer materiais para a manutenção do templo, e não para a reconstrução da cidade. Vamos ver o que é que diz a profecia, basicamente registrada em Daniel, que aquele ser fala a Daniel. Vamos observar isso para você ver? Então, aonde é que vai começar a contar as semanas de Daniel, as 70 semanas? É aqui, tá bom? Justamente na vinda de Neemias para Jerusalém. Observe o que é que vai dizer, Daniel capítulo 9, versículo 24. Olha o texto da palavra do Senhor que vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 9, 24. Olha só que texto interessante para nós pensarmos a respeito. Diz assim o texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, observe. Então, a única ordem dada para reedificar Jerusalém foi justamente quando Neemias vem para cá, tá bom? Quando Zorobabel veio, o propósito era edificar o templo, em 538, tá bom? Ele não conseguiu a priori, mas depois, quase 23 anos depois, conseguiu levantar o templo. Quando Esdras vem, não tem nenhum propósito de reedificar a cidade, tá bom? A ideia é aplicar a lei de Deus ao coração do povo e também trazer materiais para a manutenção do templo. A única ordem dada para a reconstrução da cidade é com Neemias. Então as semanas começam a rodar aqui. Então as 7 primeiras semanas relatadas aqui, que são 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49 anos, o propósito será justamente trabalhar na reconstrução dessa cidade. Então ele se empenha, faz um muro em 52 dias e depois vai trabalhar na reconstrução da cidade. Durante esses 49 anos, nós não sabemos quantos anos ele trabalhou, quantos anos ele viver ali, mas ele trabalhou muito para que nessas 7 primeiras semanas que a profecia de Daniel diz, de fato aqui, registrada, melhor dizendo, em Daniel, diz, é justamente isso. Trabalhar para a reconstrução da cidade que estava um caos. Então, Neemias vem para Jerusalém, em 52 dias levanta o muro, começa a trabalhar na reconstrução da cidade, e ali tem muita opressão naquele lugar, os judeus oprimindo os judeus, fazendo de escravo. No capítulo 5, Neemias vai dizer o seguinte, o povo clama, que o povo já não está aguentando mais, Neemias chega ali e põe ordem na casa e diz assim, não pode acontecer dessa forma. Então ele começa a fazer, basicamente, uma restauração política, social, porque Neemias vem para ajudar Esdras. Esdras é o grande sacerdote,
sacerdote. Esdras, de fato, é um grande escriba, e agora Neemias vem como um governador. Então eu tenho ali um poder político e um poder religioso trabalhando junto. Eles se juntam para fazer o melhor. E nós também, quando nos juntarmos, temos que fazer o melhor, tá bom? Eu me recuso a me unir a você para fazer o pior, né? Até moléculas, quando elas se juntam, elas se juntam para fazer melhor. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio, H2, e uma molécula de oxigênio, O. Quando eles se juntam, forma H2O, a água. Eles se juntam e se forma algo melhor. Nós nos juntamos e fazemos algo pior. Por quê? Resta, e nós precisamos de fato ter humildade. Humildade para que quando nos juntarmos, nós possamos contribuir um com o outro e glorificarmos o nome do Senhor e fazermos o reino de Deus expandir. Foi isso que aconteceu. Tinha um líder religioso muito forte, que era Esdras, e agora um líder político muito forte, que era justamente o nosso irmão Neemias. Observe essa divisão que fiz agora de governador e de escriba e sacerdote, líder político e líder religioso. Observe que isso é o texto bíblico que vai mostrar. É Neemias capítulo de número 12. Olha só que texto interessante para nós pensarmos. Neemias 12, 26 diz assim: estes viveram os dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Então ele vem, dá as mãos com Esdras, começa a fazer ali uma restauração política e religiosa, só que aí Neemias precisa voltar à Pérsia para prestar contas, para falar com o rei Artaxerxes, e aí ele volta à Pérsia basicamente ali para poder visitar o rei Artaxerxes e depois vai vir para Jerusalém. Vamos observar isso? Então ele veio primeiro entre os anos 445 e 444, promove toda aquela restauração, levanta os muros, começa na construção da cidade, une forças com Esdras, e agora ele vai ter que retornar na Pérsia novamente. Observe o texto da palavra do Senhor comigo. Neemias capítulo 13, versículo 6 diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, 32º ano. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar 465, basicamente, que foi quando Artaxerxes começou a reinar, 465, 464, e diminuir por 32. Vai dar mais ou menos entre os anos 433 e 432 a.C. Então Neemias tem que voltar à Pérsia nesse ano, ele passa um período lá, não sabemos quanto tempo foi, mas depois ele retorna para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele observa que a casa do Senhor está profanada. Pegaram a parte da casa do tesouro, né, que era onde de fato guardava as ofertas e tudo mais, e profanaram, fizeram como se fosse uma casa para um cidadão lá. E aí Neemias vai fazer o quê? Neemias, quando chega em Jerusalém, vê aquela situação, a casa do Senhor profanada, a casa do tesouro ali, onde era para guardar as ofertas, onde era para os sacerdotes, os escribas executarem um serviço, de fato estava profanada. Ele joga para fora todos aqueles móveis daquele rapaz e empurra para fora, faz uma restauração ali, e novamente aquele lugar passa a ser de fato o alvo, né, do propósito de fato que Deus tinha estabelecido. E aí Neemias é esse grande homem que não só constrói muro, mas ele trabalha na reconstrução da cidade e promove uma reforma política e religiosa junto com o nosso irmão Esdras. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.